Olá, prezados irmãos e amigos, mais uma vez bem-vindos a esta recapitulação da lição da Escola Sabatina e cá estamos mais uma vez, eu e o irmão José Eloy, para recapitularmos esta lição 4 deste quarto trimestre do ano de 2022. Pois bem, antes de iniciarmos a nossa recapitulação, como sempre, nós gostamos de pedir a orientação de Deus para nós e é o que iremos fazer uma vez mais com a oração do irmão José Eloy. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pela vida que nos dás, pela saúde, muito obrigado também pelo conhecimento da Tua Palavra e obrigado pelo gosto e o desejo que colocas no nosso coração de estudar e de aprender. Obrigado também pelo gosto, o desejo que colocas no nosso coração de fazer aquilo que está escrito, de pôr em prática e obrigado, Senhor, por manteres a nossa fé pelo Teu Espírito até que estejamos um dia contigo na nova terra. Amém. Abençoa esta reunião, este estudo da Tua Palavra, que possa ser uma bênção para aqueles que ouvirem. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Eloy. Pois bem, normalmente quando nós falamos da ressurreição, nós falamos da ressurreição, como ela é de facto, como o remédio para a morte. Porque só há, portanto, a reversão da morte através da ressurreição. Portanto, como vimos em lições anteriores, portanto, não existe uma alma imortal, portanto, nós próprios, seres vivos, somos uma alma, correto? E, portanto, quando nós morremos, a única esperança para podermos voltar a viver de novo está na ressurreição. E normalmente, quando nós falamos em ressurreição, normalmente baseamos ou fundamentamos essa nossa crença cristã no Novo Testamento. Mas aquilo que iremos ver na lição desta semana é que nós podemos também fundamentar essa crença cristã na ressurreição também no Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento não é omisso na questão da ressurreição, também fala. E é isso que iremos ver esta semana. É ou não é, irmão Eloy? É isso mesmo. Portanto, nós aprendemos que na lição anterior que nós não temos, que somos almas, os animais também são almas, não há imortalidade natural da alma, a morte é um sono, o caráter volta para Deus para ser preservado na morte até ao dia da ressurreição. E agora vamos analisar o que é que o Antigo Testamento diz sobre a esperança da ressurreição. Vamos analisar o caso de Jó, vamos analisar o caso, alguns textos em Salmos, vamos analisar o profeta Isaías, vamos analisar também o profeta Daniel e vamos ver o que é que estes homens da Bíblia acreditavam acerca da morte e acerca da ressurreição. Será que a esperança deles era irem para o céu assim que morressem, para estarem perto de Deus? Ou será que eles dizem nos escritos sagrados do Antigo Testamento que a esperança deles é outra, que não era imediatamente ir para o céu? É isso que nós vamos examinar com alguns textos bíblicos desta lição. Exatamente, é isso mesmo. Então vamos começar precisamente, portanto, por Jó. E a primeira passagem que nós iremos ler é a passagem de Jó, capítulo 19 e versículos 25 a 27. Bom, não vamos agora aqui entrar muito em detalhe sobre a experiência que Jó viveu. Creio que a maior parte daqueles que nos estarão a acompanhar, portanto, saberão ou conhecerão esta experiência pela qual este patriarca viveu. Já agora dizer que, segundo alguns eruditos bíblicos, o livro de Jó terá sido o primeiro livro do cânon bíblico a ser escrito, ou seja, dos 66 livros que compõem o cânon bíblico, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, o Jó, então, terá sido o primeiro livro a ser escrito. Ou seja, isto mostra, portanto, que é um livro, portanto, bastante antigo. E também há outros eruditos que acreditam que o livro de Jó terá sido escrito por Moisés, o mesmo autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados os livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Diga. Já agora, só um pequenino parênteses que eu gostava de introduzir aqui. Existe inclusivamente uma confirmação dada pelos escritos de Ellen White, a mensageira do Senhor. Ela foi levada em visão ao passado e ela escreveu nos Sinais dos Tempos, que era uma das revistas adventistas que nós tínhamos na época. Em Sinais dos Tempos, em 12 de fevereiro de 1880, ela escreveu o seguinte: durante os longos anos passados nas solidões desertas, Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro de Gênesis e também o livro de Jó, que seriam lidos com o mais profundo interesse pelo povo de Deus até ao fim do tempo. E depois, se lermos o contexto, estas solidões desertas onde ele escreveu o Gênesis e o Jó eram realmente os anos em que ele esteve em Midian, até Deus o chamar na sarça ardente. Exatamente. Cá está. Portanto,
Eu falei dos eruditos bíblicos, o irmão confirmou com um texto do Espírito de Profecia, portanto, sendo assim, nós temos esta confirmação de que realmente o livro de Jó, portanto, foi escrito por Moisés. E foi escrito, como foi indicado e muito bem, e ainda me recordo de há pouco tempo ter relido essa passagem no livro Patriarcas e Profetas, em Midian, que já agora corresponde, geograficamente falando, ao noroeste do atual país da Arábia Saudita. Portanto, se olharem para o mapa e verem o país Arábia Saudita, mesmo na parte noroeste da Arábia Saudita, portanto, é aí a região de Midian, onde Moisés esteve, portanto, 40 anos, não é? No deserto, apacentando os rebanhos do seu sogro, Jetro, não é? E outra curiosidade, há quem diga também que este Jó possa ser o sogro de Moisés. Ou seja, e alguns perguntarão, então, mas Jó não é Jetro? Pois bem, pode serem dois nomes que são dois nomes diferentes, claro, mas que podem pertencer à mesma personagem. Mas aí, eu pessoalmente, vou falar agora por mim, eu não tenho confirmação. Portanto, já vi essa hipótese, já li que essa hipótese, portanto, é sustentada por alguns, peço perdão, mas não tenho a plena certeza, portanto, se Jó e Jetro seriam o mesmo personagem. O irmão sabe alguma coisa em relação a isto? Alguns textos do Espírito de Profecia que eu li acerca de Jó, ela não é documenta, ela diz que Jó é um personagem muito antigo na história do Antigo Testamento, e o meu feeling, a minha sensação, pelo que eu vi, é que Jó pertence aos tempos até um pouco anteriores a Abraão, portanto é muito recuado no tempo. A ideia que ela dá, eu não tenho aqui o texto comigo, mas é uma época muito recuada no tempo. E pronto, até pode ser, mas eu creio que não. De antes do dilúvio, há quem diga que é uma personagem de antes do dilúvio, mas eu creio que não, que é após o dilúvio, e foi logo uma das primeiras personagens ainda antes de Abraão. Okay. Mas não há uma certeza, portanto, de facto. Admitindo então a hipótese de que seja um personagem que viveu antes de Abraão, então estamos a falar, portanto, de mais de 2000 anos antes de Cristo. Ao passo que o tempo de Moisés já é cerca de 1500 anos antes de Cristo. Isso. Ou seja, portanto, este personagem então terá vivido mais de 500 anos antes de Moisés. E, portanto, e do sogro de Moisés. Ok. O que é certo é que este livro é um livro excelente e que nos introduz, portanto, à panorâmica do grande conflito. Ou seja, à metanarrativa que vai percorrer todas as páginas da Bíblia sobre o grande conflito, porque nos revela, portanto, esta realidade do grande conflito. E sem querer entrar, portanto, em muito mais detalhes, eu apenas lerei aquilo que vem aqui na introdução da lição de domingo, quando diz, portanto, que Jó, portanto, era sincero retamente a Deus e desviava-se do mal, conforme é dito em Jó 1:1. Ainda assim, Deus permitiu que Satanás o afligisse de diversos modos desastrosos. E creio que este resumo está muitíssimo bem feito, quando diz aqui, fisicamente o seu corpo foi devastado por uma dolorosa doença, Jó 2:1-8, materialmente perdeu grandes quantidades de gado e de propriedades, isto vem relatado em Jó 1:13-17, no seio da sua casa ele perdeu os seus servos e mesmo os seus filhos, o que vem indicado em Jó 1:16-18, e acrescenta aqui também o versículo 19, e emocionalmente foi rodeado de amigos que o acusavam de ser um pecador impenitente que merecia aquilo pelo qual estava a passar, conforme podemos ver em Jó 4:1-5 e 27, portanto 8:1-22, 11:1-20, etc. Mesmo a sua mulher declarou, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre, Jó 2:9. Então, eu creio que não poderia haver, digamos, mais frentes de ataque pela qual o inimigo pudesse atacar Jó. Ele foi atacado em todas as frentes mesmo. Foi na frente física, psicológica, emocional, familiar, conjugal, tudo mesmo. Mas havia um motivo muito forte para isto, é que Satanás pretendia provar que não era possível obedecer à lei de Deus. Ninguém poderia aqui na Terra obedecer à lei de Deus, nem no céu os anjos poderiam obedecer à lei de Deus. Ele continuou o conflito aqui na Terra, e o conflito era esse. E é por isso é que Deus diz, no versículo 8 do capítulo 1, observastes que não há na Terra ninguém semelhante a ele, íntegro e reto. E depois Deus diz a mesma coisa no versículo 3 do capítulo 2,
Portanto, ele diz isto várias vezes, Deus, olha, é como se Deus dissesse, vês como é possível guardar a lei de Deus, o teu Isso. argumento que começaste no céu está errado, e Satanás não queria provar que o seu argumento estava certo no céu e aqui na terra. Então, por isso, esta tremenda luta contra Jó, para tentar mostrar que realmente o ser humano não consegue obedecer a lei de Deus. E se consegue é porque Deus abençoa. Se Deus não abençoar, o ser humano já não obedece à lei de Deus. Então, esta Exatamente. luta foi mesmo para provar isso, que mesmo não sendo abençoado por Deus, é possível alguém permanecer fiel a Deus. Portanto, este aqui há realmente o conflito cósmico por trás entre Cristo e Satanás, Sem não é? dúvida, É o sem tal dúvida. grande conflito que Ellen Isso. White viu em visão e que escreveu nos seus livros, não é? Exatamente. Eu gostei muito de uma vez o que um teólogo falou sobre este caso de Jó e gostei de uma expressão que ele utilizou que foi a seguinte: quando Satanás vai ao céu, porque esta grande reunião cósmica foi, portanto, aconteceu no próprio céu, não é? E os filhos de Deus, portanto, mencionados Aos anjos. no versículo 6, não é? Portanto, eu admito, portanto, que estes filhos de Deus, portanto, são os representantes de mundos não caídos, ok? Que vieram, portanto, à presença de Deus. E Satanás apresentou-se também como, entre aspas, legítimo Representar representante do planeta Terra. deste mundo. Quem é que deveria estar na presença de Deus nesta reunião cósmica? Deveria ser Adão, Adão. a quem Deus tinha dado o domínio e o poder e a majestade sobre todas as coisas criadas, não é? Portanto, Deus é o proprietário de todas as coisas porque Ele é o Criador, mas Ele fez de Adão, usando uma linguagem moderna, o CEO, digamos, o diretor executivo do planeta, não é? E Exatamente. Adão deveria ser, portanto, a cabeça da humanidade, não é? E os seus descendentes, portanto, eram os príncipes, não é? Mas Adão seria sempre a cabeça. A partir do momento em que Adão cede, portanto, desobedecendo a Deus e obedecendo a Satanás, ele, digamos, deu de mão beijada, por assim dizer, todo esse domínio e poder e autoridade que Deus lhe tinha dado a Satanás. E foi dessa forma que Satanás se tornou o príncipe deste mundo por usurpação. Por Isso. usurpação. Aliás, quando eu falo em príncipe deste mundo, estou a usar uma expressão que o próprio Senhor Jesus utilizou, não é? Utilizou na tentação do deserto. Exatamente. E além disso, o que é que nós vemos? Nós vemos, portanto, que em Lucas, por exemplo, no capítulo 4, quando Cristo é tentado no deserto, Lucas capítulo 4, e no versículo 6, diz assim: E disse-lhe o diabo, é uma proposta, uma tentação que o diabo faz a Jesus: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Ora bem, Ora, aqui ele não estava a mentir, embora ele seja mentiroso e pai da mentira, como Jesus disse em João 8,44, aqui o diabo não estava a mentir. Realmente, este poder e esta glória do mundo foram entregues a Satanás. Quem é que isso. entregou a Satanás? Foi Adão. 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 Portanto, Adão deveria ser o legítimo representante do planeta Isso. Terra. Como deixou de ser e passou esse poder e essa autoridade para Satanás, é então agora Satanás que se apresenta no céu para esta reunião cósmica. E Isso mesmo. quando o Senhor lhe chama a atenção e diz: Olha, por acaso não observaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra como ele, que é reto, que é íntegro, que é justo? E agora aqui vou usar a tal expressão que esse teólogo adventista utilizou. Isto foi como que uma pedra no sapato de Satanás. Ele É ficou isso. extremamente incomodado, porque o seu argumento estava a demonstrar-se falso. Esse tal argumento que o irmão, portanto, há bocadinho referiu, de que é possível observar a lei de Deus. E Jó era a prova viva de que essa possibilidade existe. E Ora, não, e ora, Jó era uma ameaça, portanto, ao argumento de Satanás. era exatamente. E o objetivo de Satanás era ir até mais longe. Era, uma vez que a lei é impossível ser obedecida, deve ser posta de lado. Exatamente, Ou seja, o exatamente. objetivo dele era anular, destruir a lei de Deus e colocar uma outra em lugar dessa. É interessante, irmão, como não há nada novo realmente debaixo do sol. A luta de Satanás que se iniciou no céu contra a lei de Deus, é assim que Satanás vai terminar também, digamos, este grande conflito, fazendo novamente um ataque cerrado à lei de Deus. E é o que está a acontecer no mundo hoje. Exatamente. É exatamente isso que está a acontecer. É um ataque cerrado ao mundo hoje. O mundo hoje dito cristão despreza a lei de Deus.
E para desprezar a lei de Deus não é preciso desprezar todos os seus mandamentos. Claro que há pessoas que desprezam todos os mandamentos. Há ideologias que desprezam sistematicamente todos os mandamentos da santa lei de Deus. Mas como Tiago diz, em Tiago no capítulo 2, aquele que observa toda a lei e tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. Então basta deitar por terra um só preceito para deitar por terra toda a lei, não é? Isso. Isto é como uma corrente que é composta por elos. Se um desses elos se partir, essa corrente serve para quê? Não serve para mais nada. Portanto, a lei é uma corrente com 10 elos e todos os elos são importantes. Todos. Exatamente. Quebrando um elo, quebra-se a corrente. Portanto, a corrente fica inativada, sem efeito. Ok? Portanto, estava aqui muito em jogo neste conflito, por isso Jó foi atacado assim desta maneira. Mas o que a lição nos procura mostrar era a fé que Jó tinha. Exatamente. E a fé que Jó tinha, nós encontramos aqui, realmente, no capítulo 19. Correto. E no versículo 25. Vamos ver aqui. O irmão pode ler, por favor. 19, aqui no versículo 25, no 26 e no 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Não é? De modo que vemos aqui já, neste livro muito antigo do Antigo Testamento, a esperança que Jó tinha. Exatamente. A esperança dele era que um dia o seu Redentor revestiria o seu corpo de pele e de carne, e na sua pele e na sua carne ele veria a Deus. Ou seja, ele não veria a Deus num espírito, como se fosse um fantasma que estivesse lá no céu, na presença de Deus. Não. Ele diz, eu verei a Deus um dia com os meus olhos e com a minha carne, e a minha carne revestida com a minha pele. Exatamente. Não é? E os meus olhos o verão. Olhos, quando ele diz olhos, é os olhos físicos, no versículo 27. E quando ele diz a minha carne, é a carne, no versículo 26. Exatamente. E quando ele fala de pele, é pele. Não é? Exatamente. Supostamente, esses fantasmas que sobrevivem, portanto, que eles dizem que sobrevivem, que nós sabemos pela Bíblia que é tudo errado, é uma mentira satânica, Claro. mas esta pele, esta carne, estes olhos, é realmente, ele esperava ver a Deus fisicamente. Mesmo que ele descesse à sepultura, Deus iria buscá-lo à sepultura, ele suscitá-lo-ia e ele estaria com Deus em corpo fisicamente, tal como acontecerá com todos os salvos, e a Bíblia é bem clara nisso. Nós sabemos, entretanto, do Novo Testamento, e nomeadamente da pena de Paulo, que o corpo que há de ressuscitar não é o mesmo corpo que desceu ao pó. Okay? Isso. Portanto, será um outro corpo. E Paulo até usa a analogia de uma semente. Quando nós lançamos uma semente à terra, para que essa semente dê vida, ela tem que morrer primeiro. Okay? Então, Paulo usa essa analogia a dizer, olha, da mesma forma, o corpo que desce à terra não é o que vai ressuscitar, é um outro, é um corpo novo, não é? Mas seja como for, é um corpo em tudo idêntico, parecido em termos visuais, não é? Porque na sua essência será completamente diferente, será um corpo imortal e incorruptível, ao passo que o corpo que deixa ao pó é um corpo mortal e corruptível. E Paulo é muito claro ao dizer isso em 1 Coríntios 15. Ora bem, é à medida que nós vamos estudando as lições, porque nós vamos apanhar aqui muitas lições que vão esclarecer muita coisa, vão esclarecer muitas dúvidas, muitas objeções até a esta doutrina. À medida que nós vamos estudando, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Eu gostaria de ler, para aqueles que nos estão a ouvir, um texto do Espírito Profecia, onde Ellen White fala na esperança de Jó. E antes de falar na esperança de Jó, ela fala na esperança de Enoque, que é de antes do dilúvio. Este personagem de antes do dilúvio também tinha a esperança da ressurreição futura. E há um texto onde ela diz assim: a doutrina do segundo advento de Cristo é sem dúvida a nota tónica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par dirigiu os seus tristes passos para fora do Éden, os filhos da fé têm estado à espera da vinda do prometido, para quebrar o poder do destruidor e voltar a levá-los ao paraíso perdido. Santos homens do passado aguardavam o advento deste Messias em glória para a concretização da sua esperança. Enoque, o sétimo depois de Adão, que disse: aí vem o Senhor com os seus milhares de anjos para julgar o mundo. Portanto, ele esperava a vinda deste libertador do quê? Da sepultura, do poder da morte, para toda a raça humana, aqueles que crescem em Jesus. E depois diz, o patriarca Jó, na noite da sua aflição, exclamou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Portanto, a própria Ellen White confirma que realmente Jó tinha a esperança da ressurreição futura. Exatamente. Muito bem. Podemos avançar então para os textos do livro de Salmos e vamos começar pelo Salmo 49. E aqui no Salmo 49, o salmista, que é o salmista Davi, não é?
embora nem todos os salmos tenham sido... portanto, aliás, este Salmo 49, o 71 é que é um Salmo de Davi. Este é de, portanto... Filhos de Coré. Os filhos de Coré, exatamente. Neste Salmo aqui, nós temos aqui uma vez mais, portanto, a esperança da ressurreição claramente enunciada. Onde é que ela está, irmão? Salmo 49. Sim. Então, no Salmo 49, o que é que o Salmo 49 diz? O Salmo 49 começa, portanto, é o versículo 15, e no versículo 15 diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Portanto, ele tinha a certeza da ressurreição. Aqui neste Salmo vemos que o povo de Deus, os judeus do passado, os judeus do Antigo Testamento, tinham esta esperança da ressurreição. Exato. Senão isto não teria sido colocado neste Salmo para ser cantado por milhares de pessoas que viviam, tanto naquele tempo, entre o povo de Deus, e para ser cantado no santuário. Exatamente. Não é? Então, havia a certeza da ressurreição final, havia uma confiança muito grande. Deus remirá a minha alma. E é interessante que aqui a palavra alma é a tal palavra que nós vimos quando examinamos o texto de Gênesis, é Nefesh. Nefesh, não é? exatamente. E ele diz, remirá a minha alma do poder da morte. E sabem qual é a palavra que está aqui no hebraico? É Sheol. E o Sheol, todos nós sabemos, todas as igrejas cristãs sabem isso, todos os teólogos sabem isso, Sheol é o nome que é dado na Bíblia à sepultura. Exatamente. Aliás, na versão clássica, que é a que eu tenho agora aqui, diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Ora bem, portanto, Nefesh, Sheol, a minha alma vai para a sepultura, Deus tirará a minha alma, Nefesh, da sepultura, que é o Sheol. Portanto, todos vão para onde? Para o Sheol. Exato. O Antigo Testamento reconhece que as pessoas quando morrem, a alma quando morre vai para o Sheol, vai para a sepultura, que algumas vezes é traduzido como morte aqui na minha Bíblia, mas a palavra é Sheol. Exatamente. Mas só aqueles que amam e obedecem a Deus, Exatamente. portanto, é que têm esta esperança e que têm este destino diferente. Aliás, Aqueles iremos que ver isso depois obedecem no texto de Isaías. No texto de Isaías que iremos ver, portanto, na lição de quarta-feira. Mas, portanto, aqui, mais uma vez, não estamos aqui muito preocupados com o contexto desta passagem do Salmo 49, mas o que não deixa de ser interessante é que aqui, portanto, o salmista, portanto, fala, portanto, das dificuldades pelas quais ele estava, portanto, a passar. Ele fala da vaidade dos bens terrestres, em que muitos confiam. Por exemplo, no versículo 6 ele fala daqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. E depois ele diz que, portanto, inclusivamente, no versículo 11, dão às suas terras os seus próprios nomes, ou seja, vivem em vaidade, enfim... Fazem o bem a si mesmos, diz o Exatamente. versículo 18, por exemplo, agem como se durassem para sempre, como se não fossem morrer, diz o verso 17. Isso mesmo. Esquecem-se que morrem como os animais, não é? A alma. Exatamente. E depois vai para o Sheol, tal como os animais. E depois aqui o versículo 13 diz: este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras, ou seja, até os descendentes acham que eles estavam muito bem, não é? E nós vemos isto no nosso mundo hoje, tal e qual, não há nada de novo debaixo do sol, absolutamente nada. E depois aqui na minha versão, no versículo 14, diz como ovelhas são enterrados. Isso. Até é uma expressão que me faz... Sabem qual é a palavra que está aqui, quando diz enterrados? Sim. Diz vão para o Sheol. Cá está. Exatamente. Cá Vão para o Sheol, exatamente. Morrem, vão para o Sheol, que é a sepultura, não é? E depois aqui diz a morte se alimentará deles, claro, portanto... agora, diz aqui uma coisa que não diz na sua versão. Nesta versão diz, no versículo 14, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. Que manhã é esta? Eu creio que é a manhã da ressurreição, aquela manhã que é falada. Portanto, esta parte deste versículo não aparece na versão Almeida Revista e Atualizada, mas aparece aqui na Almeida Revista e Corrigida. E depois diz assim, e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde mora. E depois é que vem o versículo 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Então, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura e os retos terão domínio sobre eles. Eles quem? Eles os ímpios, não é? Na manhã da ressurreição. Quando Paulo diz que aí os justos que ressuscitarão hão de cantar onde está, ó morte, o teu aguilhão. Portanto, será um hino de vitória sobre a morte, porque como Paulo também disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque nós podemos fugir de muitos inimigos nesta vida, mas da morte nenhum de nós fugirá, a menos que pertença à última geração que estará viva quando Jesus regressar.
E, portanto, lá em 1 de Coríntios, podemos ver esse texto, portanto, 1 de Coríntios, no capítulo 15. No versículo 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo. E portanto, quando no versículo 54 Paulo diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Portanto, a morte será tragada. A morte que tragava a todos, agora ela própria será tragada. E é então agora, portanto, que solta dos lábios dos vencedores este hino de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Digamos agora aqui, os mortos que, entretanto, ressuscitaram pelo poder do Senhor, como que gozam com a morte. E agora aqui podem legitimamente gozar com a morte, porque a morte não mais terá poder sobre eles. É algo absolutamente fenomenal, fantástico, que pode e deve encorajar os nossos corações, portanto, nesta suprema esperança cristã que é a esperança da ressurreição. Sabem, além deste capítulo que nós acabamos de ver, onde mostra que realmente a esperança do Antigo Testamento, dos crentes do Antigo Testamento, era essa, que a alma vai para a sepultura e não para o céu, e que haverá uma ressurreição futura. Existe um outro salmo que não é mencionado na nossa lição, que é o Salmo 16, o Salmo 16 no versículo 9, que diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. O 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o que é que nós aprendemos com este versículo? O versículo 10 mostra-nos que a alma novamente vai para o Sheol. O Nefesh vai para o Sheol. Esta era a esperança do Antigo Testamento, não era para o céu. Quando nós morremos, nós vamos para o Sheol, vamos para a sepultura. A alma está lá, é lá que a alma está, no Sheol. Mas depois no versículo, a segunda parte do versículo 10 diz: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ora, nós sabemos que este versículo se refere à ressurreição de Jesus Cristo. Isso. Então, como é que nós sabemos isso? Porque Atos capítulo 2, versículo 24 a 32 diz exatamente isso. Pedro a pregar, ele diz que este versículo é uma profecia da futura ressurreição de Jesus Cristo. Certo. Que ele não seria deixado na sepultura, porque diz a segunda metade do versículo 10, aqui em Salmos 16, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o corpo não chegará a cheirar mal e a ficar corrupto. E foi o que aconteceu. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Mas a certeza que nós temos em como isto se aplica de facto a Cristo é Atos capítulo 2, versículo 24 a 32, que nós não temos tempo aqui, e Atos capítulo 13, versículo 34 a 37 também repete a mesma ideia. Esta profecia refere-se a Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? É que até mesmo a alma de Jesus foi para o Sheol. Exato. Exatamente. Até mesmo a alma de Jesus foi para o Sheol. Jesus não foi para o céu quando morreu. E é muito importante que nós percebamos isto. Jesus foi para a sepultura, Jesus foi para o Sheol, e diz que a alma foi para o Sheol, ele esteve lá no Sheol, não esteve no céu. Então, mas Jesus não disse que estaria naquele dia no paraíso. Não vamos agora falar nisso, porque há uma lição dedicada a isso. Só queria chamar a atenção para João capítulo 20, versículo 17, onde Jesus, depois da ressurreição, no dia da ressurreição, na manhã de domingo, ele diz: ainda não subi para o meu Pai. Portanto, mostra-nos realmente que ele foi para o Sheol, a sua alma foi para o Sheol, não foi para junto do Pai. Exatamente. Não foi só para junto do Pai. Isto é só uma curiosidade que eu quis mencionar aqui para nós vermos. E está muito bem indicado, porque se no próprio dia da ressurreição Jesus diz que ainda não subiu para o Pai, muito menos tinha subido no dia da sua morte, 2 dias antes, não é? Portanto, a Bíblia está certa. Antes, foi para o Sheol, maneira de contar. Exatamente. Mas depois iremos estudar isso mais em pormenor numa lição, creio, mais. Portanto, o Espírito Santo mostrou a Pedro, ou melhor, inspirou Pedro, a pegar nestas palavras do Salmo 16 e aplicá-las a Cristo. Okay? Isso. Mas como Cristo, digamos, é por assim dizer o modelo da ressurreição dos crentes em Cristo, portanto, através daquilo que aconteceu a Jesus, nós podemos ver aquilo que acontece àqueles que morrem em Cristo. É isso mesmo, é exatamente, o processo é o mesmo. É exatamente. Esta era a esperança do Antigo Testamento e foi escrito assim nos Salmos. Exatamente. Muito bem, vamos passar ao Salmo 71, não é? Este sim, um Salmo de Davi. E aqui Davi vai expressar, portanto, a sua crença pessoal, não é? Que ele tinha. Portanto,
ele, portanto, vai aqui rogar a Deus que o livre dos seus inimigos, que o proteja, não é? Ele diz aqui, por exemplo, no versículo 4, livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, não é? Versículo 7, sou como um pródigo para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Versículo 8, enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. E depois ele diz porquê, versículo 10, porque os meus inimigos falam contra mim, os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, alongues quer dizer não te afastes de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me, não é? E depois ele diz no versículo 13, sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. E depois, a partir do versículo 17, gosto do que ele diz aqui, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindores. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. E agora, no versículo 20, diz, tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Então, é deste versículo 20 que nós podemos ver que Davi tinha então a esperança, uma esperança bem firme, bem alicerçada, de que Deus lhe daria ainda a vida e que o tiraria dos abismos da terra. Irmão, comente por favor mais este versículo e dê também a conhecer, portanto, uma outra possibilidade que vem mencionada na lição de terça, e que faz a comparação deste versículo com o Salmo 88:6 e Salmo 131, para mostrar que isto pode ter um duplo significado, o que Davi aqui diz no Salmo 71:20. A nossa lição diz-nos que poderá ter o significado de estes abismos da terra poderão significar a angústia extrema pela qual ele passou e estava a passar. Pode significar, portanto, pode significar a ruína ameaçadora que ele sentia sobre si, os perigos extremos a que ele estava exposto naquele momento, e que era para ele como descer à sepultura, era para ele como morrer, era uma angústia muito grande, porque ele diz aqui no verso 10 e no verso 11, falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma consultam reunidos, o 11, dizendo, Deus o desamparou, perseguiu-o e prendei-o, pois não há quem o livre, não é? E depois no versículo 13 diz, sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Portanto, ele aqui está a passar por uma angústia extrema de perseguição. Pessoas que o querem matar, que o querem destruir, são adversários. E depois ele diz no final do versículo 13, procuram mal contra mim. Procuram mal contra mim. De modo que, e depois diz no verso 4, livra-me das mãos do ímpio. Portanto, havia ímpios que queriam matá-lo, que queriam destruí-lo. Das garras do homem injusto e cruel, diz a segunda metade do versículo 4. Portanto, vemos aqui que ele estava sujeito a uma grande angústia. Agora, aqui tem dois sentidos isto. Ou este abismo, esta situação em que ele se encontrava, para ele era como que os abismos da terra, e ele queria que Deus o libertasse dessa situação, que Deus viesse em seu auxílio, que Deus o salvasse, que Deus o livrasse desta gente má, digamos assim. Mas havia também outra preocupação, que é a preocupação dele, que ele dá no versículo 9, não me rejeites na minha velhice, e que ele repete no versículo 18, não me desampares até à minha velhice, ou na minha velhice, e às cãs, aos cabelos brancos. Havia aqui uma preocupação, por um lado, da perseguição daqueles que o queriam destruir, e por outro lado, a preocupação que ele estava a ficar velho. E ele queria ter a certeza que Deus o iria guardar antes da morte, mas queria ter a certeza também que quando ele morresse, ele seria ressuscitado. Correto. E Deus pegaria nele e o ressuscitaria para a vida eterna. E neste sentido, a palavra que é aqui usada é Tehom, não é Sheol, a palavra é outra, mas esta palavra no hebraico refere-se às profundezas da terra, aonde se supunha no fundo que o Sheol também se encontrava. Antigamente, no Antigo Testamento, pensava-se que o Sheol estava muito fundo nas profundezas da terra, nas regiões inferiores da terra. Então dava-se esse nome, Tehom. Tehom era também usado
no hebraico para definir as grandes águas dos oceanos, portanto, as grandes profundezas das águas nos oceanos, os abismos da água. De modo que é muito possível que ele estivesse a falar disto com dois sentidos. Por um lado, a angústia e, por outro lado, a ressurreição, portanto, de onde ele o tiraria das tais profundezas da terra, que Correto. é o Teon, não é? Onde se supunha que estava o Sheol. Eu penso que também podemos fazer, aliás, só vou corroborar aquilo que o irmão acabou de dizer, no Salmo 88, portanto, Sim, o versículo 6. O versículo 6, portanto, diz: puseste-me no mais profundo abismo, em trevas e nas profundezas. Ora, puseste-me no mais profundo abismo. Então, aqui, portanto, este salmista, portanto, está a falar, portanto, Uma situação presente, ele já estava a viver presente, isso. ele está vivo, não é? Mas considera-se que, apesar de estar vivo, já está no abismo. Ora, este abismo não será um abismo literal, não é? Será, portanto, um abismo. Aliás, isto faz-me lembrar aquelas palavras de Jesus que nós encontramos, portanto, em Marcos, no capítulo 14, versículos 33 e 34, quando diz, Jesus está no Getsemane, e diz: e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Então, portanto, aqui a tristeza que Jesus estava a sentir, ele a compara a uma tristeza da morte. E ele diz isso no verso 5, no verso 4 e no verso 5 ele diz isso mesmo. Ele diz no 4, sou contado como os que baixam à cova, sou como um homem sem força atirado entre os mortos, diz ele no versículo 5, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Portanto, cá está. Exatamente. Portanto, ou seja, este não é o objetivo desta lição, mas podíamos dizer, portanto, que a pessoa que passa por momentos de forte desânimo, o termo que está hoje muito na moda é depressão, não é? Passa por uma angústia, portanto, que é comparável à morte, ok? Portanto, é uma angústia muito, muito grande. Embora na morte a pessoa não tenha sentimentos nenhuns, não é? Mas digamos, é como se a pessoa que está a viver por essa depressão ou essa angústia, portanto, estivesse a viver os horrores da morte ou do momento que antecede a morte, ou seja, ou uma morte psicológica, enfim. Pronto, há aqui realmente uma interligação, portanto, entre estas duas realidades da vida. E depois, pronto, é a descrição figurada da sepultura, é uma imagem poética que eluda a ressurreição física do corpo. Exatamente. Muito bem. Então, agora sim, vamos, portanto, à passagem de Isaías 26. E em Isaías 26, nos versículos 14 e 19, nós temos aqui um grande contraste. Irmão, quer iniciar, digamos, a sua explanação destes textos? Portanto, Isaías 26, portanto, o versículo 14 primeiro. Eu vou abrir aqui, para nós podermos examinar. E depois o versículo 19. Então... Sim. Portanto, o versículo 14 diz: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste e lhes fizestes perecer toda a memória. Depois então o 19: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai-os, lutai-os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. O que é que isto nos mostra? Agora sim, o profeta Isaías, aqui, portanto, já vimos que Davi acreditava nisso, Jó acreditava nisso, e agora vemos aqui que o profeta Isaías também acreditava na ressurreição do corpo. E acreditava que os mortos não vão para o céu quando morrem, mas acreditava que os mortos vão para a sepultura e ali há um descanso, há um sono, estão a dormir. E ele aqui acredita que os vossos mortos e também o meu cadáver, quando eu morrer, viverão e ressuscitarão. Mas ressuscitarão e virão de onde? A meio do versículo 19, ele diz: despertai os que habitais aonde? No céu? No pó. Exato. Ele diz no pó. Portanto, nós quando morremos, os seres humanos quando morrem, vão para a terra, voltam novamente ao pó. À terra é ali que estão, não estão no céu. E depois ele diz, no final do versículo 19, não é? No último terço do versículo 19, a terra dará à luz quem? Os seus mortos. Então, onde é que os mortos estão? Estão no céu? Estão no inferno? Estão no purgatório? Não, os mortos estão na terra, estão no pó, não é? Portanto, é bem claro este versículo 19 de Isaías 26, porque mostra que realmente é ali que todos os seres humanos estão quando morrem, no pó, na sepultura, no céu, não estão no céu, não é? Isto é maravilhoso, como a Bíblia é tão clara neste aspecto. Claríssima, não podia ser mais clara.
Agora, também há um contraste entre os versículos 14 e 19, no sentido de que o versículo 14 está a falar daqueles que hão de ter uma morte da qual não haverá mais ressurreição. Isso. E já vimos em lições anteriores, portanto, que isto é a morte dos ímpios, não é? Após o milénio, não é? Falecendo não ressuscitarão. Não ressuscitarão mais. Por isso é que Falecendo na diz... segunda morte. Falecendo na segunda morte não ressuscitarão Não mais. ressuscitarão mais, exatamente. E aqui, portanto, a minha versão diz: morrendo eles, não tornarão a viver. Eles quem? Bom, esses ímpios. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Portanto, e nós sabemos, à luz do Novo Testamento, à luz de Apocalipse 20, que no final do milénio todos os ímpios de todas as épocas da história humana serão destruídos e serão destruídos para sempre. E esses não mais... E até mesmo no Antigo Testamento existe o texto, o texto de Malaquias 4.1. Exatamente. O texto de Malaquias 4.1 diz que serão destruídos, completamente incinerados e que não será deixado nem raiz nem ramo. Exatamente, é mesmo. E sendo que a raiz é Lúcifer, não é? É E Satanás. Satanás, exatamente, os seus ramos são aqueles que os seguem. Portanto, mesmo já no Antigo Testamento, temos aqui a imagem de uma destruição total e completa. Exatamente. Da qual não haverá recuperação ou ressurreição. Exatamente. Aliás, e neste próprio texto de Isaías 26, já cá está, não é? Pronto, nós aqui não ficamos, portanto, a perceber o tempo, não é? Quanto tempo, portanto, há entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, mas ficamos a saber, portanto, que os ímpios hão de morrer e é uma morte da qual eles não tornarão a viver e, portanto, um falecimento do qual não ressuscitarão, como diz aqui o versículo 14. Em contraponto, com esta realidade, há outra realidade daqueles que morreram no Senhor. A esses é dito: os teus mortos viverão. Isso, e onde é que nós vemos isso? E onde é que nós vemos essa prova? No início do verso 20. Exatamente. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde só por um momento até que passe a ir. Portanto, o versículo 19 e o versículo 20 estão ligados. Aquilo que irá acontecer no versículo 19, não é? Esta profecia, é para o povo meu. Para o povo meu, exatamente. Para o povo de Deus. É como se o Senhor estivesse a dizer: olha, porque vós havereis de viver novamente e porque vós havereis de ressuscitar, então faz uma coisa, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e recolhe-te por um momento, ou esconde por um momento até que passe a ira. Ou seja, há esperança para ti, não desanimes, então vai-te refugiar, vai-te esconder, não dês, digamos, não afrontes, digamos, o perigo, vai-te refugiar por um instante. E depois no versículo 21 confirma: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, portanto, aqui há claramente uma visão do que acontecerá a dois grupos distintos de pessoas. Isso. Aqueles que fizeram de Deus o seu Salvador e Senhor e aqueles que não fizeram. Portanto, e terão dois destinos diametralmente opostos. Portanto, cá está mais um texto do Antigo Testamento que nos fala claramente, portanto, da esperança da ressurreição. Não há... A partir da terra, e não, portanto, a alma vem do céu, mas sim vem da terra. Exatamente. Eu gostaria de ler para aqueles que nos estão a ouvir uma citação que vem aqui de Ellen White na lição de sexta-feira, e que diz assim: o doador da vida chamará a sua propriedade adquirida na primeira ressurreição, e até essa hora triunfante, quando soar a última trombeta e o vasto exército surgir para a vitória eterna. Agora prestem atenção a estas palavras, é maravilhoso o que aqui está escrito. Cada santo adormecido, ou cada santo que dorme, será conservado em segurança e será guardado como uma joia preciosa, que é conhecida por Deus pelo seu nome, pelo poder do Salvador que neles habitou quando estavam vivos, e porque eles foram participantes da natureza divina, são ressuscitados dos mortos. Quem é que vai ressuscitar aqui na primeira ressurreição? Aqueles em quem habitou o poder de Cristo em vida. Exatamente. E aqueles que em vida foram participantes da natureza divina, a natureza de Cristo. Exatamente. Esses serão ressuscitados na primeira ressurreição. Mas vejam como aqui as palavras ternas que Ellen White utiliza para descrever cada santo que dorme é conservado em segurança. É conservado em segurança. É guardado como uma joia preciosa. Lembram-se daquele texto que nós lemos
que na morte o espírito, o caráter volta para Deus, para ser reunido ao corpo no dia da ressurreição. Cá está, é este caráter que, portanto, que é conservado em segurança e guardado como uma joia preciosa, que é conhecida por Deus pelo nome. Cada joia tem Exatamente. um nome. Deus conhece o meu nome quando eu morrer, Deus conhece o nome do pastor Paulo Cordeiro quando morrer. A cada joia, cada caráter de cada pessoa será perfeitamente guardado como uma joia num cofre, não é? Exatamente. E na ressurreição Deus vai buscar o caráter da pessoa para unir novamente ao corpo. Isto é maravilhoso para mim, É este texto é fantástico. É lindíssimo este texto. E aquilo que será guardado, como o irmão disse muito bem, vou só enfatizar, portanto, não é o corpo, não é? Porque o corpo, digamos, é como esterco que vai para o pó, não é? E não é a partir desse corpo que vai para o pó que o Senhor fará um novo corpo. Já vimos isso também. Portanto, isto que será guardado é o tal caráter, é o tal registro, é o tal, digamos, é o tal software, digamos, que Deus guarda, digamos, no seu banco de dados, digamos assim. Ok? pensamentos, sentimentos, emoções, Exatamente. Mas desejos, isso não o está vivo. caráter. Assim como um, com- Não, está vivo. assim como um computador guarda informação mesmo quando está desligado, não é? E quando o Isso, computador está desligado está morto, digamos, mas a isso, informação está lá guardada. Então o Senhor isso, faz o mesmo, guarda a informação dos caracteres, não é? De todos os seus isso. santos. Eles não estão vivos, não estão num estado de consciência, mas a informação está lá guardada. E quando o Senhor juntar novamente um novo corpo com esse espírito, então aí, portanto, será uma nova alma, as almas dos ressuscitados. Eu não resisto a ler um texto também que eu gostei imenso nos comentários desta semana que diz assim: das águas furtadas, das pobres choças, das prisões, dos cadafalsos, das montanhas e dos desertos, das cavernas da terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá os seus filhos para si. Na terra foram desamparados, foram afligidos, foram atormentados, milhões baixaram ao túmulo carregados de infâmia porque recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás, através dos seus representantes aqui na Terra, a Igreja Cristã apostatada, não é? Os filhos de Deus foram condenados pelos tribunais humanos como os mais vis criminosos, mas próximo está o dia em que Deus mesmo é o juiz, então as sentenças dadas na terra serão invertidas. Então tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, serão dadas vestes brancas a todos eles e chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor. Isto também é outra descrição maravilhosa da ressurreição que Ellen White faz, que está no livro Parábolas de Jesus, na página 117. Fantástico. Isto é Absolutamente bonito, isto é fantástico. maravilhoso, é isto que nos anima, é É isto que aquece exatamente. o nosso coração, e é isto que nos mantém na fé, é isto que nos mantém no caminho certo. É a palavra de Deus na Sagrada Escritura, na Bíblia e nas Exatamente. Escrituras de Ellen White. É isto que nos dá Exatamente. força. Aliás, o apóstolo Paulo não poderia ser mais conciso quando ele resume toda esta crença, portanto, naquela frase que ele fala em 1 Coríntios, portanto, 15 também, não é? Portanto, quando ele aqui apresenta a hipótese, portanto, e discorre um pouco sobre esta falsa hipótese de que não há ressurreição, não é? Porque ele estava a falar para alguns que não acreditavam na ressurreição, ok? Então ele diz assim a partir do versículo 13, 1 Coríntios 15, 13: e se não há ressurreição de mortos, Isso. também Cristo não ressuscitou. Porque no versículo 12 ele tinha dito: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós que não há ressurreição de mortos. Quer dizer, ele está aqui a chamar a atenção para a incoerência de alguns cristãos que acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos que tinham morrido em Cristo. Então ele diz: se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E ele parte de uma premissa falsa, que é a premissa desses crentes, não é? E E se se não Cristo, ressuscitou, estamos perdidos. e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E Exatamente. agora eu simplesmente fico fascinado com esta conclusão que, digamos, para mim é a cereja no topo do bolo deste raciocínio paulino, quando ele diz no versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, Paulo Exatamente. aqui está a enfatizar, a pôr grande ênfase na ressurreição, como sendo a super esperança, digamos,
Isso. do cristão, não é? Como é que está aí na tradução que o irmão tem o versículo 18? O 18 diz: E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Estão perdidos, Estão exatamente. perdidos, exatamente. Então, Então, se nós não saímos da sepultura, aliás, nem precisávamos sair da sepultura se vamos logo para o céu, não é? exatamente. As pessoas vão para o céu logo para a presença de Deus, nem precisávamos sair da sepultura, lá estamos melhor, não é? Exatamente. Então, mas diz aqui o versículo 18, Paulo é bem enfático, estão perdidos. Exatamente. Se não ressuscitam, estão perdidos. Pois claro. Então, porque aqueles, os ímpios, que como há pouco vimos, portanto, não irão ressuscitar e não irão ressuscitar mais depois da segunda morte. Porquê? Porque estão perdidos. Então, se não houvesse ressurreição para os crentes, então também estariam perdidos. Não ressuscitariam mais, estariam perdidos. É óbvio. Vejam realmente o importante que é a crença da ressurreição, na ressurreição do é corpo, que crucial. percorre desde Adão e Eva. É uma crença que já vem desde Adão e Eva. Eu diria que é, digamos, é a crença fundamental da fé cristã. Não, digamos, é fundamentalíssima. Desculpem o meu exagero, o meu pôr aqui o adjetivo, digamos, no superlativo absoluto sintético, mas é mesmo, portanto, é fundamentalíssima, digamos, esta crença na ressurreição. É a marca d'água do cristianismo. É realmente Aliás, importante. digo mais, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os apóstolos, portanto, no tempo da igreja nascente, não é? Da igreja primitiva, a falarem, a pregarem, a enfatizarem o quê? A ressurreição de Cristo. Porquê? Porque a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição de todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, não é? Portanto, aquele que aceita Cristo como seu Salvador tem já em si a garantia da vida eterna. E, portanto, ele deixa de ter medo da morte porque sabe que a morte vai ser apenas um sono temporário. Claro, essa temporalidade pode ser anos, pode ser décadas, pode ser séculos, pode ser até milénios, não importa. Porque o morto, para ele, vai ser apenas um segundo, não é? Não importa se está na sepultura há meses, está há anos, está há milénios, não é? Portanto, mas a crença na ressurreição é a marca d'água do cristianismo, eu diria assim. Ok, mas para fazer parte da primeira ressurreição, não esqueça o texto importante. É necessário que em vida o poder de Cristo tenha habitado em nós e tenhamos sido participantes da natureza divina. Esses sim são guardados. Há aqui um texto espírito si que diz: Cristo reivindica como seus todos aqueles que creram no seu nome. O poder vitalizante do Espírito de Cristo a habitar no corpo mortal liga a Jesus Cristo cada alma crente. Os que creem em Jesus são sagrados ao seu coração, pois a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sairá do doador da vida à ordem: despertai, exultai os que habitais no pó. Isso. Portanto, somente estes que estiveram ligados a Cristo e que o poder de Cristo, o poder vitalizante do Espírito de Cristo habitou neles, é que sairão da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Exatamente. Muito bem. Então vamos agora à última parte, portanto, da nossa lição. Portanto, vamos ver o que é que Daniel também, portanto, disse sobre o assunto, e temos esse texto em Daniel logo no final, mesmo no final do seu livro, em Daniel no capítulo 12, não é? E em Daniel no capítulo 12 nós temos aí, portanto, o versículo 2, que diz o seguinte, Daniel capítulo 12 e no versículo 2 diz o seguinte: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E aqui, irmão, se me permite, eu gostaria de falar, aliás, até aqui na lição de quinta, o autor diz aqui o seguinte, portanto, nos dois últimos parágrafos. Muitos consideram que este versículo está a falar de uma ressurreição especial de certas pessoas, tanto fiéis como infiéis, no momento do regresso de Cristo. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos nisso mesmo. Aliás, depois ele cita aqui um texto de Ellen White, O Grande Conflito, que diz: abrem sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E aqui Ellen White está a citar o texto de Daniel 12:2. Depois ela acrescenta: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Até mesmo aqueles que o mataram, aqui uma referência a Apocalipse 1:7, os que troçaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam para o contemplarem na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então,
como é que eu entendo este texto? Ora bem, vamos fazer aqui um bocadinho de abstração, digamos, daquilo que Ellen White diz, porque há pessoas que pensam que esta crença que os adventistas têm nesta ressurreição especial está fundamentada em Ellen White. Bom, Ellen White fala disto, e aqui está um texto onde ela fala desta ressurreição especial, mas eu creio que só numa base bíblica nós podemos provar o nosso ponto. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que em Daniel 12:2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não diz todos. Não diz todos, diz muitos. Em contraste com o texto que vem em João no capítulo 5, Ora lá bem, em João no capítulo 5, nos versículos 28 e 29, João aí, digamos, relatou as palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde Jesus terá dito isto. Terá dito, todos. ou seja, disse mesmo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que Todos. Exatamente. todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E em Atos 24:15 temos também a confirmação de que a igreja cristã primitiva, portanto a igreja nascente, acreditava, portanto, nesta dupla ressurreição. Por exemplo, aqui em Atos 24:15 diz: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Agora, como é que nós relacionamos esta realidade com o texto de Daniel 12:2? É que lá em Daniel 12:2 não diz e todos os que dormem no pó da terra, diz muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E mais, ao passo que as duas ressurreições mencionadas em João 5, 28 e 29, que eu irei apelidar de ressurreições gerais, é uma ressurreição só para a vida e outra ressurreição só para a condenação, esta ressurreição indicada aqui em Daniel 12:2 parece ser uma ressurreição tanto de justos como de ímpios. Isso. Porque diz aqui, portanto, muitos, não é todos, portanto é uma parte, logo a ressurreição é parcial, não é total. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, claro, se estes ressuscitam para a vida eterna, não irão morrer mais, como é óbvio, não é? E depois diz, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quem são aqueles que nesta ressurreição ressuscitam para a vida eterna e quem são aqueles que ressuscitam para vergonha e desprezo eterno? Pois bem, aqueles que ressuscitam para a vida eterna, eu vejo a resposta em Apocalipse 14:13. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 13, nós lemos assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora, eu estou a enfatizar, desde agora morrem no Senhor. Desde agora quando? Desde agora que as mensagens dos 3 anjos estão a ser proclamadas e foram proclamadas nos versículos anteriores. Porque este versículo 13 surge exatamente após o anúncio das 3 mensagens angélicas do versículo 6 ao versículo 12. Então o versículo 13 fala daqueles que morreram após a proclamação das 3 mensagens angélicas ter começado a ser dada. E sobre estes que morreram após a proclamação, o início da proclamação das 3 mensagens angélicas, sobre estes uma bem-aventurança é proferida. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Que bem-aventurança é esta que, portanto, é proferida sobre aqueles que passaram a ouvir a proclamação das 3 mensagens angélicas? Pois bem, à luz de Daniel 12:2, eles serão ressuscitados antes da vinda do Senhor. Isso. Ou seja, porque eles proclamaram, aceitaram as 3 mensagens angélicas e proclamaram essas mesmas mensagens que apontam para a vinda de Cristo, Deus lhes dá a bem-aventurança de estarem vivos quando Ele regressar. E, portanto, Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, eles já estão vivos para contemplar essa vinda. Exatamente. Ou seja, eles vão ressuscitar antes daqueles que vão ressuscitar na grande ressurreição geral. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Então estamos em sintonia, correto, irmão? Perfeitamente em sintonia. Aliás, é esse o ensino oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. E, agora, portanto, é pena que este ensino desta ressurreição especial não seja muito falado. Bom, eu compreendo até a certo modo quando os evangelistas apresentam o assunto da ressurreição, dão mais ênfase, portanto, nas 2 ressurreições gerais. Está correto, mas devemos dar também um bocadinho de ênfase nesta ressurreição especial. Ou seja, eu
eu lembro uma vez tinha 7 anos de idade e ouvi a minha irmã mais nova dizer que acreditava que a vinda do Senhor estaria para 10 anos. Bom, ora, eu tinha 7 anos, nunca mais me esqueço. E eu até na altura fiz as contas. Bom, se o Senhor vier daqui a 10 anos, portanto, quando eu tiver 17 anos, então já a vinda de Cristo se deu. Ora, eu fiz os meus 17, fiz os 27, fiz os 37, fiz os 47, fiz os 57 e já vou nos 59, ok? A caminho dos 60. E Jesus ainda não veio. O que é que eu quero enfatizar com isto? Quantas e quantas gerações de adventistas não nutriram no seu coração o pensamento ou a esperança de poderem estar vivos quando Jesus vier? Pois bem, tenho boas notícias para todos os adventistas. Estarão vivos quando Cristo vier. Isso. Porque todos aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo estarão vivos quando Cristo vier. Porquê? Porque ressuscitarão antes. Não ressuscitarão na grande ressurreição geral dos justos, onde ressuscitarão todos os santos que viveram antes das 3 mensagens angélicas terem começado a ser proclamadas. E quando é que essas mensagens começaram a ser proclamadas? Em 1844. Exatamente, fazendo aqui o cruzamento de dados com outros dados proféticos, chegaremos à conclusão que foi a partir de 1844. Isso mesmo. E isso confirma as palavras de Ellen White quando ela diz que aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Eu tenho aqui... Aliás, ela cita mesmo este versículo e diz: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo por ouvirem o concerto de paz estabelecido com os que guardaram a fé. Exatamente. Portanto, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ora, não se pode ter morrido na fé da mensagem do terceiro anjo antes de ter chegado o tempo em que essas mensagens começaram a ser proclamadas, como é óbvio. Isso mesmo, 1844. Exatamente. Portanto, o que significa, portanto, que e alguns dirão, então, mas não será antes também a segunda mensagem angélica não foi proclamada antes de 1844? Bom, já foi em 1844, antes de 22 de outubro, ok? Mas a terceira mensagem angélica, essa só foi mesmo depois do grande desapontamento. Okay? Exatamente. A primeira foi... E mesmo a primeira, digamos, eu diria que só mais a segunda mensagem é que foi proclamada antes do grande desapontamento. Porque a primeira mensagem angélica na sua plenitude e a terceira mensagem só foi depois do grande desapontamento. Concorda comigo, irmão? Sim, exatamente, é isso mesmo, exatamente, foi só a partir daí. Já agora um pontinho interessante, vejam isto por uma razão muito simples, é que a verdade do sábado não tinha sido revelada antes do grande desapontamento e a mensagem do sábado está incorporada na primeira mensagem angélica, correto? Correto, exatamente. Portanto, é isso mesmo, a explicação está perfeita, está ótima, é isso mesmo, e aqueles que não tinham compreendido ainda este assunto certamente ficaram a perceber e ficou tudo claro na sua mente, não é? Mas eu peço desculpa de o ter interrompido, irmão. Ia dizer qualquer coisa, não sei se ainda se recorda do seu pensamento que queria... Já não me recordo bem, deixa-me ver se eu tenho aqui... Já agora tenho aqui um texto do Espírito de Si, então, para ler, para todos, que vem nos comentários à lição desta semana e que diz assim: como consequência do pecado, isto a propósito da palavra todos ou muitos, não é? O versículo diz muitos ressuscitarão, mas a Bíblia diz que todos ressuscitarão, de modo por isso é que nós dizemos que é uma ressurreição diferente, separada, um pouco antes da ressurreição geral na segunda vinda de Cristo. Ou seja, esta ressurreição é feita ainda antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu com milhões de anjos que o acompanham para fazer a ressurreição geral. Exatamente. Isto vai acontecer quando? No tempo, durante a sétima praga. Exato. É por ocasião da sétima praga, sexta, sétima, que esta ressurreição ocorrerá. Mas Ellen White diz assim: como consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos de igual forma descem à sepultura, e pelas providências do plano da salvação, todos descem à sepultura, e pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24:15. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Onde é que isto está escrito? 1 Coríntios 15:22. 1 Coríntios 15:22 diz perfeitamente que todos aqueles que já viveram sobre a terra um dia, todos serão ressuscitados. Todos. Uns na primeira ressurreição, para a vida eterna, e outros na segunda ressurreição após os 1000 anos. E além dessas duas ressurreições gerais, há então esta ressurreição especial, parcial, antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, já depois de terminado o tempo da graça. Exatamente. Jesus já não está no santuário.
Jesus já não está lá como sumo sacerdote para ouvir as nossas orações, já não há orações a ascenderem, a serem atendidas no céu, não é? Portanto, é numa época em que já terminou o tempo da graça que será feita esta ressurreição especial de adventistas que morreram desde 1844. Exatamente. É maravilhoso, é uma honra muito grande que Deus dá àqueles que aceitaram no seu coração proclamar e viveram a mensagem do terceiro anjo. Exatamente. Por exemplo, já viram que honra que é, por exemplo, todos aqueles que viveram depois de 1844 ressuscitarem antes de ressuscitarem, por exemplo, o apóstolo Paulo e os apóstolos? É uma honra imensa, não é? Portanto, ou seja, nós iremos ver Paulo e os primeiros apóstolos ressuscitarem. Ou seja, isto é algo incrível, não é? Portanto, é essa bem-aventurança que eu creio que está em Apocalipse 14:13. Portanto, bem-aventurados os mortos que desde agora, esse advérbio de tempo, desde agora, mostra que é desde agora, desde o início da proclamação das 3 mensagens angélicas que vêm mencionadas atrás. Exatamente. Okay? Portanto, ou seja, mesmo biblicamente, sem recorrermos a Ellen White, nós podemos provar este ponto pela Bíblia só. Pela Bíblia só. Okay. Está escrito que é nosso privilégio termos diariamente uma calma, íntima e feliz caminhada com Jesus. Podemos ter a paz que excede todo o entendimento. Mas esta paz, custar-nos-á lutas com os poderes das trevas. Isso. Custar-nos-á severas lutas contra o egoísmo. Isso. E o pecado interior. As vitórias alcançadas diariamente mediante esforço incansável e perseverante em fazer o bem serão preciosas por meio de Cristo, que nos amou e que se deu a si mesmo por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial. Antes de terminarmos a nossa lição, eu gostaria ainda de apresentar um texto que não vem na nossa lição, mas é muito interessante, que é em Ezequiel capítulo 37. Aqueles que conhecem o capítulo de Ezequiel 37 já estão a ver, portanto, o que é que eu quero falar. É que neste capítulo 37 nós temos uma ilustração de como será a ressurreição futura. E neste capítulo 37, diz no versículo 1 e no versículo 2, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos os ossos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Portanto, o versículo 1 vem sobre mim a mão do Senhor, ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E depois no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o espírito em vós e viverei o tal ruá, o tal espírito de vida, não é? E é também depois manifestado no caráter da pessoa. E depois diz o versículo 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. Versículo 7, então eu profetizei, segundo me fora dito, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o osso e se juntavam cada osso ao seu osso. O 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele, mas não havia neles o espírito. O 9, então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me disse, o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobre um modo numeroso. Vemos aqui também não só a crença de Ezequiel e as instruções de Deus a Ezequiel nesta visão acerca daquilo que ocorrerá quando houver a ressurreição futura. Isto é uma ilustração daquilo que acontecerá. É certo que isto tem um simbolismo, isto tem um significado, mas é assim que será no fim. Ossos juntar-se-ão a ossos, depois vem os tendões, vem a carne, vem a pele, os órgãos, e até depois vem o espírito de vida, não é? Depois a pessoa começa a pensar no ponto onde parou, lembram-se? Exatamente. No ponto onde parou, a mente começa a funcionar novamente, não é? Então é assim que ocorrerá. Isto é uma descrição bonita do processo da ressurreição do corpo físico. Exatamente. E depois diz no versículo 12 e no versículo 13, abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas ao povo meu. Aqui é bem claro. Exatamente. Abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas ao povo meu. Vai fazer sair como? Conforme a descrição que nós vimos desde o versículo 5 até ao versículo 10. E vos farei sair delas ao povo meu e vos trarei à terra de Israel. O versículo 13 repete a mesma ideia. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas ao povo meu. Portanto, vemos aqui que isto é uma descrição que nos pode ajudar àqueles que têm um bocadinho de faz-lhes confusão a questão da ressurreição do corpo. Temos aqui uma descrição, algo visto pelo próprio profeta Ezequiel. Mesmo que não existem ossos. Olhem, deixem-me dar-vos um exemplo. Há muitas pessoas que dizem, mas há pessoas que já morreram há milénios, há milhares de anos, já nem os ossos existem, já não existe nada.
Mas eu quero vos dizer uma coisa: através da preservação do ADN de cada ser humano feito pelos anjos, através desse ADN, a pessoa será novamente reconstruída. Olhem, lembram-se o que é que foi feito com a célebre ovelha Dolly? O que é que foi a ovelha Dolly? A ovelha Dolly foi uma experiência de clonagem. Clonagem. O que é uma clonagem? Pegaram o ADN da mãe, da ovelha mãe, e através desse ADN da ovelha mãe, eles fizeram uma ovelha filha que não era filha, mas era uma cópia exata da ovelha mãe. Exatamente. Pegaram no ADN, que é o código genético de todas as formas de vida, e através desse ADN fizeram a ovelha Dolly. O que é que Deus vai fazer? Os anjos têm a ordem de preservar o ADN de cada pessoa. Por isso é que na ressurreição do corpo, cada pessoa terá as suas características físicas. Exatamente. Porquê? Porque Deus preserva o ADN de cada ser humano. E nesse ADN, a partir desse ADN, Deus forma novamente um novo corpo igual àquele que existia. Exatamente. Com as mesmas características físicas. Tanto que a Bíblia diz que nos vamos reconhecer uns aos outros. Exatamente. Então, Deus preserva o caráter, o espírito, o caráter, os pensamentos, sentimentos, memórias da pessoa. E depois, através do ADN, Deus tem uma maneira de ir recuperar o corpo tal como ele era. Exatamente. Claro, o corpo dos salvos, além de ter as características físicas idênticas, e nós vamos conhecer-nos uns aos outros, será um corpo mais perfeito, mais aperfeiçoado, mais belo, não é? Mais simétrico, uma coisa mais perfeita. Mas as características físicas estão lá. Exatamente. Compreendem? Exatamente. Então o ADN também é preservado por Deus. Até vos digo uma coisa. Há experiências secretas que estão a ser feitas por alguns governos do mundo de clonagem humana. Isso não é divulgado, mas eles estão a fazer isso. Estão a fazer clonagem a partir do ADN. Eles estão a fazer uma pessoa exatamente igual àquela que existia. Chamam-se os clones, não é? Então, isso é possível, está a ser feito, são experiências que estão a ser feitas, fizeram com animais, com os humanos é proibido, por isso eles estão a fazer em segredo, mas podem fazer isso a partir do ADN de uma pessoa, ok? Portanto, não vos pareça assim muito confuso como é que Deus vai fazer a ressurreição do corpo. Basta ter o ADN guardado de cada pessoa. Exatamente. O ADN faz tudo. Exatamente. E, portanto, se os seres humanos fazem o que fazem, como é que Deus não terá poder? Ora bem, é isso mesmo. Exatamente. A ideia é mesmo essa. Ok, irmão. Muito obrigado uma vez mais. Chegamos ao fim, portanto, da recapitulação desta lição e da análise e comentário. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, uma vez mais, por nos dares o privilégio de podermos estudar, meditar, refletir sobre aquilo que está claramente revelado na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela enormíssima esperança que nos dá o sabermos que há uma ressurreição, mas que haverá uma ressurreição para a vida eterna de todos aqueles que um dia andaram contigo, que participaram da tua natureza divina. Então, Senhor, motiva-nos cada vez mais a andarmos contigo pela fé, a permitirmos que o teu Espírito nos molde, o teu Espírito, Senhor, possa desenvolver em nós a imagem e a semelhança do nosso Criador e Salvador. Amém, para que assim, Senhor, um dia, quando nós tivermos que fechar os nossos olhos, isto se tu não vieres antes, que nós possamos fazer parte, Senhor, daqueles que irão ressuscitar, e nós sabemos que todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo irão ressuscitar na ressurreição especial para terem a bem-aventurança de poderem ver a tua vinda, Senhor. Que alegria não será, Senhor. Nós nos podemos juntar àqueles que nunca passaram pela morte, nunca passarão pela morte, e de finalmente vivermos uma vida eterna contigo. Ó Senhor, que grande esperança! Esta, como eu disse, é a marca d'água do cristianismo, da fé cristã. Ajuda-nos, Senhor, para que esta certeza possa ficar bem alicerçada no nosso coração e com esta esperança nós andarmos animados, encorajados, apesar das muitas vicissitudes que encontramos no nosso dia-a-dia. Fica com cada um daqueles que nos irão ouvir, abençoa-nos e livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, assim seja. Ok, irmão, muito obrigado a todos vós que nos acompanhais. Pois bem, que Deus vos abençoe grandemente e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana. Deus vos abençoe. Obrigado.